Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para o 13º dia deste grande propósito em orações 60 dias para recomeçar. Um plano, um projeto, um propósito de 60 dias projetados para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará sua intimidade com Ele através da oração. E neste exato momento peço para que você esteja com a sua Bíblia aberta, com um caderno de anotação e uma caneta ou lápis. Vamos mergulhar na palavra de Deus. É importante que você esteja no seu local secreto de oração, que se desvie dos barulhos, ruídos, pois a mensagem que eu trago para hoje, para a sua vida, melhor dizendo, todas as mensagens estão sendo edificantes, estão sendo restauradoras, estão sendo motivadoras para um novo recomeço. Ainda que este propósito esteja ocorrendo no ano de 2020, possa ser que ele seja ouvido no ano de 2021, 2022, pois a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e para todo sempre. Amém. E hoje, no 13º dia, eu trago para a leitura o livro de Mateus, capítulo 25, 26, e o livro de Gálatas, capítulo 5 e capítulo 6. Para a leitura dos livros, a minha irmã, Fabíola Ribeiro, está comigo neste grande propósito. Então, vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 25. Em Mateus 25, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2, mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que
Com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e junto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos será preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes respondera, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. E graças a Deus. A parábola das 10 virgens. Esta parábola ressalta o fato de todos os crentes devem constantemente examinar sua vida espiritual, tendo em vista a vinda de Cristo num tempo desconhecido e inesperado. Devem perseverar na fé para que, uma vez chegado o dia e a hora, sejam levados para o Senhor na sua volta. Estar sem comunhão pessoal com o Senhor quando Ele voltar significa ser lançado fora da sua presença e do seu reino. Primeiro, o que faz a diferença entre o nécio e o sábio é aquele louco não reconhecer que o Senhor, ao voltar, virá num tempo em que não é aguardado, nem precedido de sinais visíveis específicos. Segundo Cristo mostra aqui e em Lucas capítulo 18, versículo 8, que uma grande parte dos crentes estará despreparada no momento da sua volta. Cristo deixa, pois, claro que ele não vai esperar até que todas as igrejas locais estejam preparadas para a sua vinda. Terceiro, note-se que todas as 10 virgens
Tanto as prudentes como as loucas foram surpreendidas ao vir o noivo. Isso indica que a parábola das 10 virgens refere-se aos crentes vivos antes da tribulação e não àqueles durante a tribulação, os quais terão sinais específicos procedentes à volta de Cristo no final da tribulação. Este foi o entendimento do versículo 1. Azeite. Preste atenção na mensagem do versículo 4. Jesus, numa série de ilustrações, ressalta a necessidade da fidelidade e a vigilância do crente até que ele volte. A parábola das 10 virgens destaca a urgente necessidade disso, pelo fato de Cristo vir numa data imprevisível. Na nossa paciência, disse Jesus, possui a vossa alma. O azeite, nesta parábola, representa no crente a presença permanente do Espírito Santo aliada à fé verdadeira e à santidade. 5 outras parábolas, contendo a lição da perseverança, são o semeador, o servo vigilante, o mordomo, o construtor da torre e o sal degenerado. Talentos. Vamos prestar atenção na mensagem no versículo 15. A parábola dos talentos nos adverte que nosso lugar e o nosso serviço no céu dependerão da fidelidade na nossa vida e serviço aqui. O talento na parábola representa nossas aptidões, tempo, recurso e oportunidades para servir ao Senhor enquanto estamos aqui na terra. Estas coisas Deus considera como um legado seu, que Ele nos confiou para admirarmos da maneira mais sábia possível. Qualquer que tiver. Preste atenção na mensagem no versículo 29. Jesus ensina um princípio importante sobre o galardão do crente no céu e no seu estado ali. O que cada crente receberá no futuro reino de Deus depende da porção daquele reino que ele já possui agora. Sua posição e herança no céu serão proporcionais à sua atual dedicação e consagração às coisas de Deus e do seu reino aqui. Apartando as ovelhas dos bodes. Preste atenção na mensagem no versículo 32. O julgamento das ovelhas e dos bodes ocorre depois da tribulação e da volta de Cristo à terra e antes do início do seu reino terrenal. Primeiro, na ocasião da vinda de Cristo, os salvos e os perdidos vivem aqui na terra, sobreviventes da tribulação. Ainda estarão todos juntos. Segundo, este julgamento efetua a separação entre os ímpios e os justos. Terceiro, será baseado nos atos de amor e bondade para com aqueles que pertencem a Cristo e que sofrem por isso. O amor e a compaixão são partes integrantes da verdadeira fé e salvação. Quarto, os ímpios não terão entrada no reino de Cristo, mas irão para o tormento eterno. Quinto, os justos herdarão a vida eterna e o reino de Deus. O diabo e seus anjos. Preste atenção na mensagem do versículo 41. Satanás, na sua rebelião inicial contra Deus, sublevou uma terça parte dos anjos. Alguns destes estão algemados no inferno. Os demais estão soltos, sob o domínio e controle de Satanás. Estes são os emissários altamente organizados do diabo e provavelmente equivalem aos demônios referidos na Bíblia. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 26. Em Mateus 26 diz: E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: Não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo.
E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: Por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: Por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem que não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão, e o abençoando o partiu e o deu aos discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes velar comigo?
Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus, dizendo: Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saístes como para um salteador, com espadas e varapaus, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte, e não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram 2 e disseram: Este disse: Eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou
amargamente. Amém, e graças a Deus. A Páscoa. Vamos compreender a mensagem no versículo 2. A Páscoa, do grego Páscoa, era uma festa sagrada da primavera, que relembrava o fato histórico da saída do povo de Israel do Egito. Ela comemorava a passagem dos anjos, destruidor pelas casas dos judeus, sem lhes causar dano, devido ao sangue do cordeiro aspergido nos portais e nos batentes superior das portas das casas. A crucificação de Cristo ocorreu no dia da preparação da Páscoa. Ele é a nossa Páscoa, sacrificado por nós. Para a memória sua, preste atenção na mensagem no versículo 13. O Senhor ordenou que este ato de Maria fosse sempre mencionado na pregação do Evangelho, porque ela constitui o maior exemplo de devoção para os seguidores de Cristo. Seu ato expressou a sua devoção e o seu amor profundo pelo Mestre. A fé cristã consiste primeiramente em servir a Cristo. Desta passagem, aprendemos que o entranhável afeto e amor a Jesus Cristo é o aspecto mais valioso do nosso relacionamento com Ele. Remissão dos pecados. Preste atenção na mensagem no versículo 28. O perdão é uma necessidade porque todos pecaram, destruíram o seu relacionamento com Deus e estão sob condenação. O pecado é o meio pelo qual este relacionamento é restaurado. Primeiro, as palavras hebraicas e gregas para perdão exprimem o conceito de cobrir, perdoar, anular e despedir. O perdão de Deus abrange não levar em conta o pecado cometido, salvar os pecadores do castigo eterno, aceitá-los, libertá-los do domínio do pecado e levá-los para o reino de Cristo. Renovar a pessoa na sua totalidade e garantir-lhe a vida eterna. Segundo, para receber o perdão de Deus, deve haver arrependimento, fé e confissão dos pecados. Para que Deus pudesse perdoar o pecado, era preciso derramamento de sangue vicário. Daí, o nosso perdão depender da morte de Jesus na cruz. O perdão divino é uma necessidade permanente para o crente, pois ainda somos pecadores, para que mantenhamos nosso relacionamento salvífico com Deus. Começou a entristecer-se. Preste atenção na mensagem no versículo 37. O sofrimento de Cristo, primeira fase. Os sofrimentos físicos e espirituais de Cristo começam em Getsêmani. Seu suor tornou-se uma grande gota de sangue. Sob grande pressão, os pequenos vasos capilares das glândulas sudoríparas podem romper-se e dar-se a mistura de sangue com o suor. Passe de mim este cálice. Preste atenção na mensagem no versículo 39. O que Cristo quis dizer com este cálice tem sido objeto de muita discussão. Primeiro, é duvidoso que Cristo estivesse orando para ser poupado da morte física, pois ele estava decidido a morrer pelo pecado da raça humana. Segundo, é mais provável que ele estivesse pedindo a isenção do castigo da separação do Pai e pena máxima pelo pecado do mundo, que ele tomaria sobre si. Cristo pediu que sua morte física fosse aceita como sangue total pelo pecado da humanidade pecadora. Todavia, ele disse ao Pai: não seja como eu quero, mas como tu queres. A seguir, ele entregou-se para sofrer tanto a morte física como a sua separação espiritual de seu Pai Celestial, para, assim, obter a salvação toda a humanidade. Sua oração foi ouvida, pois o Pai o ofereceu mediante os anjos, para beber o cálice que lhe estava destinado. Prenderam Jesus. Preste atenção na mensagem do versículo 57. Um estudo dos acontecimentos que vão da prisão de Cristo e a sua crucificação é de grande proveito. A ordem dos eventos é a seguinte: primeiro, a prisão. Segundo, o julgamento religioso perante Anás e perante Ceifás. Terceiro, a negação de Pedro.
Quarto, a condenação pelo sinédrio. Quinto, o suicídio de Judas. Sexto, o julgamento civil perante Pilatos. Sétimo, o julgamento perante Herodes, o que devolveu a Pilatos. Oitavo, o escárnio no palácio do governador. Depois disso, ele foi açoitado e a seguir conduzido para a crucificação. 9. A caminhada até o Gólgota. 10. A crucificação. Cuspiram-lhe, davam murros, o esbofeteavam. Vamos compreender a mensagem no versículo 67. O sofrimento de Cristo, segunda fase. Depois da sua prisão à noite e do abandono pelos discípulos, Jesus é conduzido perante Caifás e ao sinédrio judaico. Vedam seus olhos, zombam seguidamente dele, cospem e batem na sua face. Vamos para a leitura no livro de Gálatas, capítulo 5. Em Gálatas 5 diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar Cristo, de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Corrieis bem quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, perseguido? Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas serve-vos uns aos outros pela caridade, porque toda a lei se cumpre numa só palavra nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, ainda em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E o que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. E graças a Deus. Da graça tendes caído. Vamos compreender a mensagem no versículo 4. Alguns dos Gálatas tinham substituído sua fé em Cristo pela fé na obediência à lei. Paulo declara que os tais caíram da graça. Cair da graça é estar alienado de Cristo e abandonar o princípio da graça de Deus que nos traz vida e salvação.
é anular a nossa associação com Cristo e deixar de permanecer nele. A fé que opera por amor. Vamos compreender a mensagem no versículo 6. A Bíblia afirma que a pessoa é salva pela fé. Primeiro, neste trecho, Paulo define a natureza exata dessa fé. A fé salvífica é uma fé viva no Salvador vivo. Fé esta tão vital que não pode deixar de expressar-se em atos motivados pelo amor. Segundo, a fé que deixa de amar e obedecer a Cristo verdadeiramente, de demonstrar interesse genuíno pela obra do reino de Deus e de claramente resistir ao pecado e ao mundo. Não é fé salvífica. Impedidos de obedecer à verdade. Preste atenção na mensagem do versículo 7. O falso ensino ou nega as verdades fundamentais da fé cristã, ou declara que é necessário algo mais além do Novo Testamento para o crente ser um cristão completo. Primeiro, todo o ensino cristão deve ser averiguado pelo teste da verdade apostólica, isto é, o ensino em evidência conforma-se com a mensagem original de Cristo e dos apóstolos conforme o Novo Testamento? Devemos fazer das duas seguintes perguntas. Algum ensino omite parte da mensagem apostólica ou acrescenta-lhe algo extra-bíblico, embora reconhecendo a mensagem apostólica? Segundo, nunca devemos averiguar tais ensinos exclusivamente pelos nossos sentidos, experiências, resultados, milagres ou por aquilo que outras pessoas estão dizendo. O Novo Testamento é o padrão supremo da verdade. Terceiro, devemos acautelar-nos de qualquer ensino afirmando que as Escrituras já não são suficientes e que a Igreja precisa de erudição, ciência, filosofia e psicologia moderna, ou de novas revelações a fim de alcançar sua maturidade em Cristo. O Espírito contra a carne. Preste atenção na mensagem do versículo 17. O conflito espiritual interiormente no crente envolve a totalidade da sua pessoa. Este conflito resulta ou numa completa submissão às más inclinações da carne, o que significa voltar ao domínio do pecado, ou numa plena submissão à vontade do Espírito Santo, continuando o crente sob o senhorio de Cristo. O campo de batalha está no próprio cristão, e o conflito continuará por toda a vida terrena, visto que o crente, por fim, reinará com Cristo. Não herdarão o reino de Deus. Preste atenção na mensagem no versículo 21. Embora Paulo afirma que é impossível herdar o reino de Deus mediante a prática das obras da lei, ensina também que a pessoa pode excluir-se do reino de Deus, envolvendo-se com as práticas pecaminosas. Vamos para a leitura no livro de Gálatas, capítulo 6. Em Gálatas 6 diz: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro, porque cada qual levará a sua própria carga, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos
somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmos que circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles, e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amém e graças a Deus. Encaminha o tal. Vamos compreender a mensagem no versículo 1. A palavra aqui traduzida encaminhai, do grego katartizo, é usada no Novo Testamento como referência ao conserto da rede de pesca, ou só aperfeiçoamento do caráter humano. Assim, encaminhar ou restaurar a pessoa significa levá-la de volta ao verdadeiro arrependimento do pecado e à plena dedicação a Cristo e aos seus caminhos. Isso pode envolver a ação disciplinar, aplicada com espírito de mansidão. Primeiro, Paulo não está falando de pecados graves que envergonham publicamente a congregação. Tais pecados poderão exigir uma exclusão temporária da comunhão até que haja restauração. Segundo, a restauração que Paulo menciona aqui não se refere à restauração às posições de liderança ou aos cargos de ensino dentro da igreja. As qualificações e os padrões para os que querem servir no ministério pastoral ultrapassam a situação espiritual normal do candidato. Requerem um estado anterior de fiel perseverança nos princípios divinos da retidão como exemplo para todos os fiéis. Levai as cargas uns dos outros. Preste atenção na mensagem no versículo 2. Levar as cargas uns dos outros inclui ajudar os necessitados em tempos de enfermidade, tribulação e aperto financeiro. É possível que Paulo tivesse em manter o sustento de missionários e mestres. Carregar o fardo de outra pessoa é um trabalho de ordem divina. Repartar com aquele. Preste atenção na mensagem dos versículos 6 a 10. É dever de todos que recebem o ensino da palavra de Deus ajudar a sustentar materialmente aqueles que ensinam a palavra. Dentre os quais são dignos desse sustento estão os fiéis pastores, obreiros, mestres, evangelistas e missionários. Deixar de prover seu sustento quando há recursos disponíveis é semear egoísmo na carne e ceifar a corrupção. Dar àqueles que ministram a palavra faz parte do cumprimento desta ordem. Fazei bem aos domésticos da fé, porque ao seu tempo ceifaremos tanto o galardão como a vida eterna. Deus não se deixa escarnecer. Preste atenção na mensagem do versículo 7. Aqueles que afirmam ser nascidos de novo e seguidores de Cristo e que têm o Espírito Santo, mas, ao mesmo tempo, deliberadamente semeiam na carne, isto é, satisfazendo os seus desejos pecaminosos, são culpados de zombar de Deus e de desprazê-lo. Que ninguém se engane, tais pessoas não ceifarão a vida eterna, mas a corrupção. O mundo está crucificado para mim. Preste atenção na mensagem no versículo 14. A cruz de Cristo, que representa a morte horrível que o Salvador sofreu em prol da nossa salvação eterna, passa agora a ser a barreira mediante a qual o mundo está isolado de nós. E nós, do mundo. O mundo significa tudo quanto se opõe a Deus, ao seu reino e à sua justiça. Primeiro, os que fazem da cruz de Cristo a sua vida, a sua glória e ao seu triunfo, já não estimam nem amam o mundo com todos os padrões, valores, opiniões, honrarias e modos de vida por ele aceitos.
Segundo, sermos crucificados com Cristo inclui sermos crucificados para o mundo. Não há maneira de compartilharmos da salvação e da glória da sua cruz, senão virar as costas a todos os prazeres mundanos, pois estes desviam nosso coração de Cristo e da sua presença conosco. Israel de Deus. Preste atenção à mensagem final no versículo 16. Este termo se refere a todo o povo de Deus, debaixo do novo concerto, isto é, todos os seus salvos, tanto judeus como gentios. Isto quer dizer que todos que pela cruz que nosso Senhor Jesus Cristo estão crucificados para o mundo e se tornam nova criatura, constituem-se no verdadeiro Israel de Deus. Que a mensagem de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Receba esta verdade para a sua vida e permita que Deus restaure o seu interior. Oremos. Pai nosso que estais no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Senhor, hoje eu declaro as maravilhas do seu nome. Tu és meu Salvador. Agradeço por seu sacrifício na cruz. Meu Senhor e Rei, eu te respeito e amo te obedecer. Meu amigo, o Senhor me fez seu herdeiro. Sou seu filho, sou filho de Deus. Minha justiça, eu permaneço firme com Deus por causa do seu sangue. Meu provedor, tu és minha provisão e minha suficiência. Aquele que sara meu espírito, alma e corpo. Hoje minha mente e emoções irão servir aos seus propósitos, Pai. Meu pastor, conselheiro e paz. Minha vitória, tu és aquele que me protege. Toda honra e toda glória, Senhor, seja dada a ti, Jesus. Restaura-nos a sua vontade e a sua maneira. Amém. E graças a Deus.